Boa noite, senhor presidente, Boa noite. caros vereadores, vereadoras, funcionários da Câmara, internautas e ouvintes da Rádio Comunitária Poeses. Em primeiro lugar, gostaria de reforçar a indicação em relação a esta nova linha, né, do transporte coletivo. É um pedido feito por alguns estudantes e trabalhadores que encontram essa dificuldade, uma vez que entre aquele horário das 20 horas, né, Florianópolis, Antônio Carlos, depois desse horário apenas você terá às 22h55, né, o tal ônibus das 11 que eles dizem. Então é um tempo bastante longo de fato. Então quem chega um pouco atrasado e não consegue pegar aquele último ônibus das 20 horas, tem que ficar aguardando até às 22h55. Então eles solicitam que seja colocado num horário intermediário, ali por volta das 10, 10h05 ou das 22 horas, né, para que possa atender então essa população. Na sessão passada havia uma reivindicação de um outro itinerário também, trazido pelo vereador Wilson. Inclusive a própria empresa Biguaçu está nos devendo uma visita, né? Desde a nossa última reunião, eles ficaram de retornar para que a gente pudesse fazer uma nova avaliação daquelas propostas que a gente tinha levado naquela ocasião, horários que eles deveriam colocar à disposição da população e que a gente pudesse avaliar algum tempo depois. E, no entanto, esse retorno não aconteceu. Talvez fosse o caso do senhor presidente entrar em contato com a empresa e tentar novamente uma reunião conosco, né, para que a gente possa fazer essa avaliação. Depois, como eu já disse várias vezes, as indicações que nós fazemos, né, que nós trazemos a esta casa para serem encaminhadas aos órgãos responsáveis, são necessidades que a população tem. Portanto, quando uma indicação é atendida, não é um favor que está se fazendo a um vereador, a uma vereadora, e nem a população atendida, né? É tão simplesmente o atendimento de uma necessidade desse povo que nos pede. As indicações devem servir como sugestões para o administrador, para que ele possa atender da melhor forma possível, portanto, as necessidades que a população tem. Elas chegam através de indicações. E muitas vezes, como eu disse na sessão passada, algumas indicações chegam até as respectivas secretarias e são atendidas até com grande rapidez, mas outras demoram muito tempo. E algumas são urgentes. Algumas indicações que nós trazemos são para se analisar para um futuro distante, de repente, mas outras não. Como o caso que a vereadora Margarida trouxe em relação à rua Braz Schmitz, né, que já vem sendo feita indicações pelo menos desde junho ou julho, se não me falha a memória. Né? É antigo o caso. Então, são casos que aí, na medida em que vão se deixando de ser atendidas, a situação vai se agravando cada vez mais. Né? Falo isso porque gostaria de me referir a duas indicações que foram trazidas a esta casa por mim para atender necessidades de agricultores. Cito aqui dois casos. Um bastante antigo, trouxe em nome da família Richard, ali de Guiomar, mas, na verdade, aquela rua atende a várias famílias. Já está fazendo, acho eu, aí quase um ano da indicação. E até o momento nada foi feito. Hoje falava com um dos filhos, o Giovanni, e ele dizia que a situação está se agravando, mais deslizamento, a estrada está ficando cada vez mais intrafegável. E é o trajeto utilizado para eles irem para a lavoura. Então, nós temos que garantir aos nossos agricultores pelo menos isso, um bom acesso às suas lavouras, para que eles possam trabalhar, sustentar as suas famílias e gerar renda para o município, já que a maior parte da nossa população vive da agricultura. O outro caso mais recente, ali em Vila Doce, em relação à família Becker.
né? Já está fazendo um pouco mais de 2 meses. O secretário Sebastião, como eu já disse, foi lá, visualizou o problema, né? Mas até o momento não conseguiu atender a essa solicitação. E a situação lá é dramática, né? Eu subi o morro lá com o secretário Sebastião naquela ocasião, e naquela ocasião, há 2 meses atrás, a situação já era desesperadora. As tobatas traçadas, são 3 ou 4 famílias que têm lavoura lá em cima. As tobatas são traçadas, mas elas têm grande dificuldade de chegar lá em cima. Então imaginem agora, 2 meses depois e com essas novas chuvas. Então, reforço essas 2 indicações de modo especial, né, porque atendem a várias famílias de agricultores que necessitam urgentemente de boas estradas para chegar às suas lavouras. Sim, vereador Pio. Vereador, várias semanas, comunicação, José Matheus aqui, a Pato Carlos, a Geralda Farias, que eu não sei, esqueci o nome, as 2 de Omar, é um município todo. O senhor Tevinho, que vai em cada uma, aqui, postadinho, o município todo. Eu queria pedir ao vereador, o presidente dessa casa, que levasse, pedisse ao prefeito, tomasse a dianteira do município. O município perdeu. O município está abandonado as estradas. É uma loucura. Trancando carro nas 2 de Omar. Trancando carro, nós chegamos numa situação que o prefeito tem que tomar a dianteira. Tomar a providência no município. Dentro da praça, lama dentro da praça. Então, está igual ao Paraguai. A nossa praça é dentro de um carro. Comparando. Eu acho que não. Vamos ver. Aquilo ali é outra coisa. Não. Mas a praça toda. Então, eu acho que o município tem que tomar providência. E quem pode tomar providência é o prefeito. A dianteira. A hora que o tempo melhorar, ele passa, toma a dianteira e botar macadão, tudo. É Egito, botar no carro. Não adianta botar pedra brita. Sabe, no mês não tem mais uma pedra brita na estrada. Passa a patrola e vai embora. Então bota um macadão, bota uma areia. Né? Então eu penso que ele toma providência. Hoje o senhor Berlim está falando comigo. Para o Carlos Guedes, Rio Farias, a maior vergonha do mundo. Então acho que estou pedindo ao prefeito, nós, vereadores, o prefeito toma a dianteira. Então, para nós ter boas estradas no município. Nosso município é um município que merece tudo. Eu não estou reclamando, é o tempo melhorar, ele toma a dianteira. Obrigado. sim, vereador Pio. Sim? Parte, Ana Faria, Sim, vereador Abrão. começaram as chuvas, vocês achou o nome da trégua. Eu fui num agricultor, já estou traçado e não consegue pôr lavoura, então virar uma tomada traçada, uma tomada que não é traçada. Tá, esse problema não é o poder que não quer fazer. A chuva, o nome da trégua, que não tem como fazer a melhoria. Não tem. Eu andei no município hoje, sinceramente, o tempo, eu não sei. Eu estive falando com outro prefeito de outro município, numa geral caiu 78 barreiras. 78 numa geral. Vê o caos do município. Sim. O Que não é o nosso aqui, caso agora. Não, tá, mas não está tanto, né? Mas eu acho que podia estar melhor. Se o tempo ajudar, eu acho que não vão resolver todos os problemas. Toda certeza. Obrigado. Obrigado, vereador Abrão. Concordo, de fato, as chuvas ajudam a piorar a situação. Mas, como eu disse, algumas são indicações bastante antigas. E nesse intervalo de tempo, de meses ou de quase um ano, tivemos grandes períodos de tempo bom. Né? Então, casos recentes, é óbvio que aí a chuva está, não dá para resolver agora. Mas casos antigos, a desculpa não pode ser o tempo. Né? Porque nós tivemos longos períodos de tempo bom também ao longo deste ano, apesar de ser um ano chuvoso. Isso, e daqui a pouco chega o verão. Aí sim a gente tem constantes trovoadas e chuvas fortes, a situação tende a piorar. Né? O inverno tende a ser melhor para fazer esse tipo de obras.
Então fica aí, né, mais uma vez essa solicitação para que sejam olhados com bastante carinho os nossos agricultores, principalmente, que precisam dessas estradas, sejam as estradas gerais para escoar a produção, seja as estradas que dão acesso às suas lavouras, né? Gostaria aqui também de fazer uma reflexão que eu acho importante, que é a seguinte: o nosso país hoje, se pegarmos aí o último censo demográfico de 2010, hoje nós temos mais mulheres do que homens no Brasil, né? Está sobrando mulher, digamos assim. É bom, né, vereador Pio? Isso. Estamos sendo governados por uma mulher, inclusive. Mas essa maioria de mulheres na população brasileira, apesar de termos uma presidenta, não se reflete de um modo geral na política nacional, né? Se olharmos no Congresso Nacional, por exemplo, né, os nossos deputados federais e no Senado, não chega a 10% o número de mulheres lá, né? Aqui no nosso caso, a nossa Câmara, são 9 vereadores, 2 vereadoras. Quer dizer, a participação feminina no Brasil ainda é muito baixa, muito baixa. E uma série de razões serviriam para explicar isso. Mas é possível se fazer algo para ir modificando essa situação. A Argentina já fez, na década de 90, se não me falha a memória, impondo cotas para as mulheres na participação política, né? Nós temos alguma coisa nesse sentido, né? A legislação eleitoral exige até 30% de mulheres candidatas. Mas, não havendo este número, né, é mais uma sugestão do que uma exigência, né, essa questão aí. Então, o Partido dos Trabalhadores, nesse sentido, fez um avanço que eu considero bastante significativo. Recentemente, houve o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que alterou alguns aspectos do seu estatuto. Entre eles, instituiu-se a paridade entre homens e mulheres nas instâncias partidárias. Isso significa que, a partir das próximas eleições internas, né, lembrando que o PT é o único partido onde há eleições diretas, né, para os dirigentes do partido nas instâncias nacional, estadual e municipal. Quer dizer, todos os filiados têm direito a votar. Então, a partir da próxima eleição direta do Partido dos Trabalhadores, todos os cargos de direção partidária, secretarias, terão que ter 50% homens, 50% mulheres. Eu considero um grande avanço, que quem sabe poderia entrar na discussão que está se fazendo em relação à reforma política, que está lá no Congresso Nacional. Além disso, outra mudança que houve no Estatuto do Partido dos Trabalhadores e que também seria interessante ser discutido com mais profundidade na reforma política é a limitação de mandatos, né? O PT estipulou um limite de máximo de 3 mandatos legislativos na mesma esfera para os seus filiados, né? Além de ter estipulado ainda 20% de participação de jovens nas direções partidárias, né, para renovar as ideias, renovar as direções partidárias, né? Num período em que nós estamos debatendo no Congresso Nacional a reforma eleitoral, esses temas eu acho que são bastante interessantes, além de outros aí que estão na ordem do dia também. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de trazer uma notícia boa, digamos assim, tanto para as famílias que são atendidas aí pelo Bolsa Família, né? Até hoje, há um limite de 3 filhos a serem beneficiados, né, pelo Bolsa Família dentro de cada unidade familiar. A presidenta Dilma está promovendo algumas mudanças para ampliar para 5, uma vez que boa parte, segundo os dados do censo de 2010, né, dentro do objetivo geral da presidenta de erradicar ou ao menos reduzir a miséria no Brasil, o censo de 2010 mostra que a maior parte da população pobre, mais de 40%, em média, é formado justamente por jovens até 14 anos.
Então, essa ajuda, o valor da Bolsa Família, na verdade, não enriquece ninguém, né? É uma ajuda para famílias de baixa renda. Então, vai ampliar para o número de 5 filhos máximo, né, a serem atendidos em cada família. E outro é na área da saúde. O governo federal acaba de liberar 120 milhões de reais para a reforma das unidades básicas de saúde, nossos postos de saúde, né, Brasil afora. E desse montante todo, isso aí é para o Brasil inteiro, né? Desse montante, o estado de Santa Catarina tem direito a quase 3 milhões de reais para ser utilizado na reforma das unidades básicas de saúde, né? Adequação do espaço físico, cobertura, reformulação de piso, limpeza e assim por diante. Quais serão as unidades básicas de saúde a serem contempladas com essa verba em Santa Catarina? Aí, quem irá decidir, primeiro, um dos critérios são aqueles municípios que têm um PIB mais baixo, ou seja, municípios mais carentes. Mas a decisão dos municípios a serem contemplados ficará a cargo das comissões intergestoras bipartite, que são responsabilidade, na verdade, do governo estadual. Então, será o governador, juntamente com essas comissões, que irá definir quais aqueles municípios em Santa Catarina mais carentes e que, portanto, tenham a necessidade desse aporte financeiro para reformar e melhorar os seus respectivos postos de saúde, né? Então, acho que é uma medida bastante importante, uma vez que, melhorando a estrutura física, né, desses postos de saúde, a população também tem a possibilidade de ser melhor atendida. Para o momento era isto. Uma boa noite. Muito bem, vereador Aldamiro, boas colocações. Não temos mais ninguém inscrito